A distância que o homem se encontra de Deus vai demonstrar como ele está em seu interior. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, estamos nós aqui, o pastor Gil Solávio, Sopro Divino Sede, para nós gravarmos a pré-aula da lição de número 10. O título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Hoje nós vamos falar sobre o homem interior. Às vezes as pessoas estão preocupadas com o exterior, preocupadas com o seu visual, com o seu físico, com o seu corpo físico, mas não estão tratando bem o homem exterior, não estão cuidando bem do homem exterior. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre isso na lição de número 10 da revista da Escola Dominical. Eu quero já fazer aqui os adendos que eu sempre faço. Professores, incentive seus alunos a estarem louvando o hino da harpa, incentive seus alunos a fazer a leitura bíblica em classe, incentive os seus alunos a fazer as leituras diárias, semanais. Todos os dias da semana tem um versículo bíblico na revista da Escola Dominical. Professores, incentivem os alunos a lerem, a trazerem esses versículos para discussão na aula, que faz parte da aula e que vai ajudar os irmãos. Amém? Vamos agora para a nossa lição aqui. O título da lição é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Nós vamos estar trabalhando hoje um pouco sobre a vida espiritual do homem, né? Porque às vezes nós nos preocupamos muito com o exterior e deixamos a vida espiritual de lado. E hoje nós vamos tratar desse assunto. Queremos assim abordar esse assunto de uma maneira que seja de bom entendimento para todos. Então, irmãos, nós não queremos radicalizar, porque às vezes as pessoas, santarrão, santo crente, essas coisas, mas nós queremos ser fiel à Bíblia. Nós vamos trazer à luz da Bíblia a santidade, trazer à luz da Bíblia a espiritualidade, trazer à luz da Bíblia como deve ser o homem interior. E para isso nós vamos tomar o exemplo do nosso irmão, o apóstolo Paulo, que nós vamos falar muito aqui nessa lição hoje. Amém? O nosso texto áureo se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. A nossa verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Queremos aqui fazer um breve comentário sobre o texto áureo, e nós sabemos que o homem interior ele depende muito do contato com Deus através do Espírito Santo. Nós estamos percebendo nos dias atuais os crentes, os salvos em Cristo, os homens e mulheres que frequentam as igrejas, preocupados muito com o exterior, como está seu corpo, como está se vestindo, como está se portando, e às vezes estão se deixando de cuidar do seu homem interior. E eu quero lembrar uma passagem bíblica em que Jesus comparou ali fariseus, escribas a sepulcros caiados. E o que dizia isso? Era que sepulcros caiados que eles eram bonitos, bem cuidados por fora, até pintados, zelados por fora, porque tinham homens cuidando daquilo ali. Mas por dentro estava tudo podre, que era estar onde estavam os cadáveres. E os cadáveres já não podiam cuidar de si mesmo. Então Jesus fez um alerta: cuidado, para você não ser um sepulcro caiado. Por fora está todo mundo bem cuidado e por dentro está morto. Então isso é uma preocupação do crente. Porque não adianta o crente vivo por fora e morto por dentro, não, irmãos. O crente tem que estar vivo por dentro, mesmo que por fora esteja morto. É o que a lição hoje vai nos dar aqui grandes ensinamentos sobre isso. E o Paulo vai ser um exemplo muito bom para isso. Então, a leitura bíblica em classe se encontra no 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 11 ao 18. Eu não coloquei aqui no slide, mas na revista de Escola Dominical tem. Os irmãos professores
passe para os seus alunos, faça aquela leitura que cada um leia um versículo para fazer uma leitura que os irmãos possam quebrar ali a timidez, o quebra-gelo, para que eles possam participar da aula com mais, vamos dizer assim, mais afinco, com mais uma liberdade, né? Porque as pessoas às vezes são tímidas, mas ela lendo ali um versículo da leitura bíblica em classe vai quebrando o gelo e ela pode se tornar uma pessoa participativa na aula, né? Os objetivos dessa lição, irmãos, primeiro é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Quer dizer, nós vamos refletir sobre a luta do homem interior, a briga do homem interior. Compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Despertar para buscar o renovo espiritual e fortalecer o homem interior. Aqui está aquela luta que o nosso pastor sempre está dizendo, né? Que é uma coisa que a gente está sempre lutando. Dentro de nós há duas naturezas, há dois homens, o homem novo e o homem velho, e aí nós estamos lutando. Para quê? Para que possamos vencer o homem velho, vencer a natureza, vencer o homem exterior, para que o homem interior possa, né, subsair, possa estar fortalecido, né? E só sobrevive o homem interior se ele estiver em espírito. Se ele andar segundo a carne, segundo a vontade do corpo físico exterior, o homem interior com certeza vai morrer. E nessa lição, esses três objetivos com certeza vai ser alcançado pelos professores, mediante aos três tópicos da lição que nós vamos falar aqui. Introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, há renovação em suas vidas. Sabemos que o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades dessa vida. A finalidade desta lição é mostrar que o crente renovado espiritualmente resiste a qualquer ataque das trevas. Vamos aqui adiantar. O sofrimento externo. Eu já quero aqui pegar a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. 2 Coríntios 11, 23. Eu quero ler essa passagem, irmãos, para nós só termos uma dimensão do que Paulo passou, o relato que ele fez. Então eu vou ler aqui para os irmãos terem na aula também, os irmãos podem ler 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 27, que diz assim: são ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, perigos de salteador e perigos da minha nação, em perigo de gentios e perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Vocês viram aqui como grandes tribulações o Paulo passou? Eu acho que não tem um crente aqui em nosso meio que esteja me ouvindo, uma pessoa que esteja me ouvindo, que tenha passado 50% do que Paulo passou. E o Paulo está dizendo assim, olha, eu sobrevivi a tudo isso, a todos essas provações, essas lutas, eu sobrevivi. Então o Paulo ele é um exemplo claro que o homem exterior pode sofrer na sua carne o que sofrer, mas não pode deixar que isso venha influenciar o seu homem interior a desistir, a desanimar, a parar na caminhada. Paulo tinha todos os motivos de parar, mas o Paulo não parou por quê? Porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia do seu chamado, e ele chegou a relatar no final da sua vida que ele tinha combatido um bom combate, tinha acabado a carreira, mas ele tinha guardado o principal, a fé. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que o homem interior de Paulo não se corrompeu. Não, porque quando nós falamos de corrupção, nós só pensamos em dinheiro, pensamos em a pessoa comprar outra, não, mas corromper é destruir, corromper é desfazer, é desmontar.
Então, o corpo exterior pode até desmontar, pode destruir, pode pegar enfermidade, pode sofrer açoite, pode sofrer pisões, pode sofrer naufrágio, como Paulo sofreu. Mas se o homem interior estiver perfeito, se o homem interior estiver na presença de Deus, se o homem interior estiver com Deus, com certeza ele vai sobreviver. Ele pode até perder a vida dele, mas com certeza ganhá-la-á, como o Senhor Jesus nos ensinou. O exemplo do apóstolo, mesmo diante do sofrimento, ele não retrocede, não nega a fé. Foi o que eu falei. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6 a 7. O Paulo falando isso, né? O sofrimento exterior. A esperança do crente. Nas Escrituras Sagradas, o contraste entre as aflições do homem estão assim representadas. Primeiro, atribulados, mas não angustiados. Significa que o mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não para. Abatidos, mas não destruídos. O nosso corpo pode estar quebrado, pode estar todo, mas não podemos desistir. Por quê, meus irmãos? Nós entendemos que as tribulações, as provações, permissão de Deus. E como aqueles homens da fornalha. Aqueles homens da fornalha foram jogados ali por não se curvarem diante daquela estátua de Nabucodonosor. Mas eles tinham seu interior uma certeza que se Deus quisesse, podia livrá-los. Então eles estavam diante de uma grande provação. Eles foram jogados ali naquela fornalha de fogo ardente. Mas ali foi o quê? O homem interior, ele estava em uma fé tão grande que moveu Deus a fazer, a dar o livramento para eles. E ali Deus estava com eles. Deus não mandou um anjo. Deus estava com eles. É aquilo, o homem interior estando bem, Deus está com você. Deus está com o crente. Então, temos que frisar isso muito bem nas nossas aulas, que se o homem interior estiver bem com Deus, as coisas exteriores jamais vão destruí-los. Pode até abater, pode até abalar, pode até tentar, mas com certeza vai sobreviver o homem interior. A renovação do interior, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é quem dá força para o crente vencer as provações do dia a dia. Os meios que temos para o fortalecimento espiritual é santificação pessoal, fidelidade à palavra de Deus, renovação, oração, jejum. Nós temos que entender o seguinte, irmãos. Quer fortalecer o homem interior? Primeiro, santificação pessoal. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão buscando renovo. Só fala em renovo. Mas quem quer se santificar pessoalmente? Quem primeiro quer ser? Eu sou o primeiro a me santificar. Porque a igreja ela é santificada um a um. A igreja, Jesus não santificou ela completa. Todo mundo que entrar já fica santo. Tem que ser uma santificação pessoal. Tem que ter um compromisso pessoal de santificação. A fidelidade à palavra de Deus. Reverência, oração, jejum. Nós temos que entender que sem essas qualidades, sem esses, vamos dizer assim, essas coisas, não conseguiríamos que o homem interior sobreviva. Por quê? Por que nós achamos que as igrejas estão frias nos dias atuais? Porque está faltando santificação pessoal. Aí eu quero renovo, canta hino, quero renovo, vem para os cultos de renovo, vem para os cultos para receber o batismo, mas não consegue. Por quê? Não tem santificação pessoal, não tem fidelidade à palavra de Deus, não tem reverência, não tem oração. Deus não vai agir. O homem interior não está permitindo, porque o homem interior também está na mesma situação do exterior. Temos que ver muito isso. A renovação interior, o eterno peso da glória. Paulo enfatiza que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem nos apartar do futuro glorioso com Cristo. Por isso, faz-se necessário sermos sábios diante das tribulações, fugirmos das murmurações e reconhecer que Deus está no controle de tudo. Irmãos, vamos entender o seguinte. Paulo aqui falou assim,
As nossas leves e momentâneas tribulações não podem nos apartar do futuro glorioso com Cristo. Nossa, se Paulo, com tudo aquilo que ele passou, ele falou que foi a leve e momentânea tribulação, nós não temos que falar nada. Nós temos apenas que aguentar. Só que para aguentar, o que é que nós temos que primeiro fazer? Fugir das murmurações. E quando eu falo, irmãos, fugir das murmurações é não murmurar em meio à prova, à luta, às perseguições, em meio a qualquer que seja a provação, não murmure. Reconheça que Deus está no controle. Reconheça que Deus é o Senhor. Está no controle de tudo. Para quê? Para que o seu homem interior não venha se corromper junto. Porque se o homem interior se corrompe junto, a morte é certeza. A perca da salvação também é certa. Mas para que nós possamos alcançar esse futuro glorioso com Cristo, nós temos que estar bem com Ele. O homem interior tem que estar bem. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano. Visão de eternidade. Fortalecendo em Deus em tudo a certeza de vida eterna e cristão, exortado a não focar com as coisas deste mundo, que são temporais, mas com as coisas celestiais que são eternas. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, Paulo nos mostra, através da fé bíblica, que o crente não deve desfalecer em meio às tribulações. Visão de eternidade. Os crentes parar, pensar na eternidade. Nós estamos pensando agora. Nós estamos pensando no momento. Nós estamos pensando no momento que estamos vivendo, se estamos bem ou não. Mas que adianta nós estarmos bem agora e na eternidade estarmos ruim? Quem vai sofrer na eternidade? O homem interior ou o homem exterior? Pense nisso. Eu tenho certeza que você sabe a resposta. Então, o homem interior com certeza sofrerá na eternidade. O homem exterior vai passar, vai ficar aqui, vai se corromper. Né? Agora, eu quero falar um pouco sobre os desafios de hoje. Né? Os desafios desses momentos que estamos passando. Por que o homem interior está sofrendo tanto e não está conseguindo passar as tribulações firme e forte? Por que tantas pessoas estão se desviando das igrejas? A gente fala assim, não estão convertendo mais. Não tá convertendo muita gente. O problema é que não está permanecendo. A igreja desviada, os desigrejados hoje, são mais do que os igrejados, são mais os que estão congregando. A gente vê pessoas que convertem, fica ali 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, pensa, não está lá no mundo. Por quê? Porque o homem interior também se corrompeu. Porque o homem interior não aguentou a prova. Porque o homem interior não aguentou as tribulações. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falar assim, quando eu não era crente era melhor, não passava por isso. Ei, quando você não era crente, você não tinha lutas espirituais. Nós estamos falando aqui de um campo espiritual, que nós vamos na frente ver isso. Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Diante deste ataque, Deus continua a buscar um povo renovado por dentro que resista aos ataques externos e contra o advento do mal. E lute contra o advento do mal. Percebe que a luta espiritual na vida do crente, ela é diária. A gente às vezes é que cochila um pouquinho, mas a luta espiritual na vida do crente é diária. O homem interior luta diariamente para sobreviver. Para isso nós temos que entender que nós estamos num campo de batalha espiritual que tem o quem? Que tem o mal contra nós, que tem o inimigo contra isso, que quer que você caia em destruição. É o espírito da Babilônia. É a cultura secularista dos dias atuais, que quer esmagar, que quer destruir, que quer derreter o homem interior, que quer destruir totalmente o homem interior. E ele ataca como? Exteriormente. Ele começa do exterior para conseguir entrar. Porque quem tem acesso ao interior do homem? Deus. O diabo não tem
quem dá a porta de acesso para o interior do homem é o próprio homem para o diabo. Quem abre a porta é o homem. Se o homem fechar a porta, o diabo não entra. Aí a luta interior sua, que você passa, que eu passo, são as portas que nós abrimos para o inimigo. Aí se nós não resistirmos nos dias maus, não resistirmos às provações, começarmos as murmurações, o que acontece? O mal entra, o inimigo entra. E o inimigo entrando, nós sabemos que ele vai dar trabalho. Ele vai fazer a ruaça. Perceba que a condição para nós estarmos bem espiritualmente com o homem interior é que nós estejamos em contato com Deus, que o Espírito Santo esteja dominando a nossa vida, que o Espírito de Deus seja o nosso guia, nosso consolador, o nosso orientador, e que nós estejamos firmados na palavra de Deus, para resistirmos aos dias maus, para podermos encontrar, conseguir chegar lá e encontrar o Senhor Jesus. O relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos relativizar os princípios bíblicos, as verdades bíblicas. O que está acontecendo hoje, irmãos? O inimigo ele arrumou meios de atacar o homem interior, relativizando a doutrina. Isso aqui não é pecado mais não. É pecado para você, para mim não é pecado. Aqui não. Que isso? Jesus é amor. Jesus ama todo mundo. Estão relativizando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela não aceita ser relativizada. Ela é a palavra de Deus, ela não muda de acordo com ambientes, não. Em qualquer ambiente que você pôr a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela vai ser a verdade. Quem quiser se encaixar na verdade, vai viver na verdade. Quem não quiser, vai viver esse relativismo. Só que o homem espiritual, o homem interior vai estar sofrendo com isso. Não vai aguentar o processo de destruição que o inimigo anda, que o inimigo impõe. Então temos que entender o quê? Para que eu esteja bem com Deus, para que eu esteja bem interiormente, para que eu aguente as lutas, eu tenho que estar firmado na palavra de Deus. Não tenho que aceitar o relativismo doutrinário que nós estamos vendo aí. É Bíblia para todo tipo de crente, Bíblia para todo gosto, Bíblia para toda a nicho da população. E nós temos que entender que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Ela não muda, ela não vai se encaixar a determinado grupo para fazer o bem-estar daquele grupo, para que o homem exterior esteja bem. Não, ela vai confrontar o homem interior. Isso nós temos que entender. Os desafios de hoje, batalha espiritual, aquilo que eu falei para os irmãos. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Bíblia alerta que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades do mal. De certo que o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do inimigo em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Aqui é um detalhe importante que nós temos que até tomar um tempo da aula, professores, para falar disso aqui, batalha espiritual. Os crentes já estão se esquecendo que eles estão vivendo em um campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha. E num campo de batalha, principalmente espiritual, as armas que nós temos que usar são as armas que o Senhor Jesus nos deu. E a oração, jejum, a palavra de Deus, fidelidade, ser verdadeiro. Porque as pessoas estão hoje vivendo dias que eles estão mascarados, máscaras. Não tem sinceridade as pessoas, como o nosso pastor sempre ensina, né? Sinceridade, sem cera, sem máscara. As pessoas estão se mascarando. Por fora você vê um, por dentro existe outro. Só que nós não conseguimos ver o que está por dentro. Nós vemos o que está por fora. Se o que está por fora estiver mais ou menos bonito, nós achamos que está bem. Mas só sabe quem está bem interiormente? Deus e a própria pessoa. Nem o diabo não sabe. O diabo trabalha em cima das suas ações. O diabo trabalha em cima do que você fala, do que você faz, das brechas que você abre. Mas o que acontece? Deus conhece o interior. E você conhece o seu interior. E esse campo de batalha se dá aí.
Como nós sabemos e vemos aí muitas pessoas falar que o maior inimigo do homem é o próprio homem. O maior inimigo meu sou eu mesmo. A minha luta é contra a minha carne, é contra a minha vontade, é contra os meus desejos. Para quê? Para que esse homem exterior não venha corromper o homem interior. Porque o perigo está aí. Porque a salvação em Cristo, ela nasceu no coração de Deus, passou ao interior do homem. Para quê? Para que o homem fosse regenerado, transformado. Agora, quando vem de fora para dentro, as lutas, as provações, as murmurações, vem para destruir essa regeneração. Vem para destruir esse homem interior. E, às vezes, a gente espera uma luta, ela vem sangrenta e, às vezes, é silenciosa. Quando você percebe, você está no meio do furacão, no olho do furacão, e aí você se pergunta por quê, para onde, não tenho culpa, quem é o culpado, aí as brechas vão se abrindo. Mas quando o homem interior está bem com Deus, quando o homem interior está espiritualmente bem, ele consegue discernir, ele consegue entender que ali é ataque do inimigo, que ali é provação, que é permissão de Deus, que ele consegue sobreviver em meio às lutas, às tribulações. Eu gosto muito de lembrar de um testemunho que o pastor Renato conta de uma irmã que ele foi visitá-la no hospital, em que ela estava num processo já de final de vida, que ela falou para o Renato: a minha carne pode estar derretendo, corrompendo, mas o meu espírito está anelante para ver o Senhor. Isso aí é homem interior vivo, é homem interior bem, não está se preocupando com a carne, não está se preocupando com o corpo físico, não está se preocupando com as coisas materiais, está se preocupando em estar bem com Deus. E é isso que nós temos que frisar bem nessa lição. Nós vemos aí de várias lições que vem mostrando como o mundo está fazendo para destruir, para desconstruir, para destruir a palavra de Deus, para destruir a igreja do Senhor. Mas hoje está mostrando para nós nessa lição como nós temos que resistir. O homem interior tem que estar para resistir a isso. Então, irmãos, fiquem atentos, os irmãos, para que possamos nessa lição passar o melhor, para que possamos entender como que o homem interior vai sobreviver. Conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior está sujeito às tribulações desta vida. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o mal e o pecado. Irmãos, para concluir aqui, quero deixar assim, uma mensagem para os irmãos de que o fortalecimento do homem é o Senhor. Como diz o nosso pastor Rigonato, novamente, sempre lembrando ele, pecado não é vitamina não, gente. E aí, o que destrói o homem interior é o pecado. Às vezes, o homem exterior está bem, está sorrindo, está feliz, mas o homem interior está acabado. Importa que seu homem interior esteja feliz e o homem exterior possa até estar chorando, possa até estar triste, possa até passando por prova, mas que esteja o seu homem interior bem com Deus. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos, agradecer ao grupo de mídias, quero pedir aos irmãos que compartilhem, quero pedir aos irmãos que dêem o seu joinha, faça seus comentários. Pode fazer os comentários, irmão. A gente aceita comentários bons e comentários contra também, não tem problema, que nós não vamos estar boicotando, não. Nós vamos ouvir atenciosamente, vamos ler e vamos entender os comentários que sejam bons e os que sejam contrários também, as críticas, né? Nós temos que aceitar. Então os irmãos podem fazer seus comentários, não tem problema nenhum. Compartilhe aí, dê o joinha, se inscreva no canal, ajude o pessoal da mídia, orem por nós, orem pelo pessoal da mídia, para que essa mensagem possa chegar a muitos corações, né? Que a gente está falando para crente, mas tem um poder, a palavra de Deus, que pode alcançar vidas, né? Eu tenho passado para alguns amigos, às vezes, essas mensagens aqui, eles têm gostado, mesmo que eles não venham à igreja, mas eles ouvem. Isso faz bem, né? A palavra de Deus. Então, Deus abençoe a todos, que os professores possam dar as aulas aí de uma maneira bem preparados, né? Para que possam alcançar aí os êxitos, tá bom? Deus abençoe a todos.